Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 18. Na semana passada, o irmão Luiz Cláudio, o diácono Luiz Cláudio, falou sobre alguns perigos, da igreja e tratou do assunto da unidade, É um perigo interno, de divisões, contendas, essas coisas todas que nós aprendemos semana passada. Foi mais um perigo interno, Foi um conflito que estava havendo lá dentro. Agora, nessa noite, nós vamos ver o perigo que vem de fora, Porque realmente os perigos sempre vão existir, irmãos. Tanto externo como interno, para combater a igreja, para tentar destruir a igreja e matar a igreja, Porque é isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. E aqui nós vamos ver claramente também esse perigo que ronda, não só rondou naquele período do apóstolo São Paulo aqui, na igreja dos Coríntios, que ele escreveu essa carta para corrigir alguns erros doutrinários, e até mesmo filosóficos, Que é um perigo também que ronda dentro da igreja. Vamos ler aqui a partir do versículo 18, que diz assim a palavra de Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos repetir esse último versículo. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Senhor, obrigado, a tua palavra foi lida, Senhor. Agora, mais uma vez, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Aqui na igreja de Corinto, conforme eu disse logo no início da introdução, os perigos internos, contendas e divisões. E agora, Paulo vai tratar de um outro perigo que rondou a igreja de Corinto, está rondando também todas as igrejas hoje em dia, que são os que vêm de fora. São pensamentos, filosofias, conceitos que não têm nada a ver
com o mundo. E nós vemos muito isso nas igrejas liberais. A igreja liberal entra e vem para matar. É a falsa igreja. E ela está aí. E ela vem sutilmente pegando pessoas que estão totalmente despreparadas e recebem o veneno e lentamente morrem. Quando vem, já está totalmente apostatado, totalmente desviado da fé. E aqui a igreja de Corinto veio esses pensamentos filosóficos entrando sutilmente. E Paulo combatia com a palavra de Deus. E aqui no versículo 19, ele cita um trecho da palavra de Deus dizendo: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Então ele combateu com as próprias Escrituras. Nós não podemos combater esses pensamentos com os nossos pensamentos, com aquilo que nós achamos que é o certo, mas é com a palavra de Deus. Então, desde a queda lá no Éden, o homem sempre buscou e ainda busca a independência, ou seja, o homem não quer se submeter à palavra de Deus. O homem quer ser o próprio Deus. E ele caiu justamente nessa tentação, aceitando o pensamento satânico. Primeiramente foi Eva, né? Porque Satanás não é bobo, né? Tacou justamente a outra parte, porque através daquela parte, aquela parte ia convencer o outro e deu no que deu, né? O homem ouviu a voz da sua própria esposa, comeu do fruto e abriu-se os olhos de ambos. Dali em diante, o homem não cessou de querer assumir o trono, o controle da sua própria vida e de tudo. Então o homem deseja ser o seu próprio Deus, quer o controle de tudo, busca o conhecimento fora do eterno e acaba se perdendo em falácias. Era assim que estava acontecendo na igreja de Corinto. Os filósofos entravam dentro da igreja, trazendo aqueles pensamentos, aqueles conceitos, para quê? Matar a igreja. Então Satanás, ele trabalha de muitas formas, internamente, colocando divisões, contendas, ciúmes, invejas, porfias, brigas. Essa é uma estratégia. Agora, tem outro perigo, é o que vem de fora, é aquilo que a gente escuta, aquilo que está totalmente fora da palavra de Deus. E Paulo aqui, ele cita esse trecho da palavra de Deus, dizendo que Deus destruiria a sabedoria dos sábios. Como? Com a loucura da pregação. Por que loucura da pregação? Porque é como diz o próprio texto, né? É loucura para o gentio, escândalo para os judeus. Os judeus rejeitaram a Cristo porque eles tinham um outro pensamento do Messias. E os sábios não aceitam o Evangelho porque para eles isso é loucura. Não entra na cabeça dele um ser morrer por ele, se entregar, ressuscitar. Então para isso era loucura. Mas foi essa loucura que um dia nos alcançou. Foi essa loucura que alcançou você que está aqui. E essa loucura vai alcançar até a volta de Cristo. E qual é a loucura? A pregação da palavra de Deus. E aqui diz que esse tiro saiu pela culatra, porque não deu certo. O homem buscou, mas o homem só morreu espiritualmente. E como se tornou escravo do pecado. Até hoje essa mentalidade doentia da independência e de até mesmo buscar o seu próprio meio de salvar-se está no DNA do filho de Adão. Isso está em nós. Nós rejeitamos, a princípio, nós rejeitamos a palavra de Deus. Rejeitamos
as Escrituras, rejeitamos o conselho de Deus, rejeitamos todo o pensamento de Deus. Mas é essa loucura que salva-nos. É essa pregação que nós ouvimos do púlpito ou dos púlpitos das Escrituras, é essa que nos traz a salvação. Então, o homem decaído, da graça, o filho de Adão, se encontra perdido. Deus, porém, proveu o resgate. Cristo e sua mensagem salvífica. Paulo não só defendeu não se defendeu usando filosofia, ou seja, Paulo não ficou filosofando com eles, pelo contrário, foi usando as Escrituras que ele combateu esse pensamento que estava entrando e querendo matar a igreja de Coríntios. Conforme nós vimos aqui, no versículo 19: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Eram os filósofos. Onde o escriba? Judeus religiosos, E esses inquiridores eram aqueles homens que tinham uma oratória muito culta, muito top de linha, só para convencer aqueles que estavam totalmente despreparados. Nós encontramos um deles na defesa de Paulo. Um deles é contratado para falar lá para o rei Agripa, E o homem usou uma linguagem lá muito convincente. E é o que nós vemos muitas vezes aí por aí, na mídia, ou até em muitas igrejas. Se você parar para pensar, essa gente tem uma lábia, sabe convencer, sabe pegar a gente que está despreparado para convencer-nos e arrastar-nos. Mas nós sabemos que aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles que são ovelhas de Cristo, não vai dar ouvido a essas falácias, porque está debaixo da graça de Deus. Um dia foi resgatado pelo Evangelho, por essa pregação louca, entre aspas, mas foi essa loucura que me alcançou um dia. Um dia eu dei ouvido a essa mensagem. Você que está aqui também sentado essa noite, você foi alcançado por essa louca pregação do Evangelho. Então, o que é essa mensagem da cruz? O que ela fala? Ela fala de uma pessoa, fala de Cristo. Fala de Cristo. Aqui diz, versículo 24: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a quem? A Cristo. Então, nós não pregamos conceitos humanos, nós não pegamos filosofia, nós não pegamos o nosso achismo, nós pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é uma pessoa, chamado Cristo Jesus, crucificado, morto, mas ressuscitado, glorificado e que voltará. Então é essa mensagem que nós pregamos dos púlpitos. Nós não expomos pensamentos humanos, não expomos o nosso achismo, nós ficamos dentro das Escrituras. É como se nós entrássemos no próprio pensamento de Deus. É o que a igreja tem que se ater. É desses perigos que vêm de fora. Então, se nos perguntarem o que é essa mensagem, o que ela fala? Ela fala de uma pessoa. Então, essa mensagem fala de uma pessoa, traz consigo a pessoa de Cristo. Isso implica em um relacionamento com Ele pela fé. Quando abraçamos a Cristo, abraçamos a sua pessoa com a sua mensagem. É isso que a igreja está assentada. Ela está assentada nessa pedra angular, nessa pedra que fala, é a pedra viva.
Cristo Jesus. Então, a partir daí começa-se um relacionamento. E lá em Romanos 1,16 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então, isso é Evangelho. Nós pregamos a Cristo, somente a Ele. A salvação, aqui no versículo 18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, essa é a mensagem da cruz, é a mensagem, não está falando aqui em códigos de éticas. Quando se fala em código de ética, se fala de uma religiosidade. Não faça isso, não faça aquilo, pare disso, pare daquilo. Ou seja, só moralismo. Nós não pregamos moralismo, nós pregamos um Cristo que transforma-nos, que faz de nós nova criação, nova criatura, regenerados pelo poder da pregação do Evangelho. É isso que nós pregamos, é esse poder que transforma. Porque as pessoas tendem a ter esse pensamento: mas se eu entrar para a igreja, eu vou ter que parar de fumar, vou ter que parar de beber. Realmente vai ter. Mas nós sabemos quem faz essa obra não é a própria pessoa. Antes de me converter, eu não tinha vício de álcool. Já experimentei tentar no álcool, mas não achei graça. Mas no cigarro ele me dominou. Fumei durante 5 anos. Então, é isso que aqui está dizendo. Não é um código de ética. Agora você vai parar de fumar. Não. Ou então você vai, a partir de hoje você vai ter que dar o dízimo como obrigação. Não. Tudo isso é impresso no coração do regenerado, quando ele se converte. Aí, quando ele entende a mensagem da cruz, o Espírito Santo vai transformando ele, porque essa é a obra do Espírito Santo, e nós vamos ver aqui a obra dele, a santificação. Ele nos santifica. Ninguém me obrigou a parar de fumar. Foi o poder do Evangelho que me libertou, porque conhecereis a verdade vos libertará. E quando eu tentei ver se realmente estava liberto, ao tentar pegar um cigarro, o Espírito Santo falou: você não precisa mais disso. Então, isso é a diferença desses códigos de ética que muitos é pregado por aí, até dentro das igrejas. Nós não pregamos códigos de ética, nós pregamos o Evangelho, que é o poder de Deus. Então, a nossa salvação não está em código de ética, e muito menos em filosofia humana, ou seja, em pensamentos humanistas, centrado no homem. O homem é o centro. Essa é a verdade. Quando se ouve filosofias, é o homem que é o centro, não é o Cristo. Mas nós sabemos quem é o centro. O centro é Cristo. O centro é a palavra de Deus. O centro é a mensagem da cruz. É essa loucura que nos transforma. É isso que nós vemos aqui. E Paulo está corrigindo tudo isso. Então, qual é a mensagem central? Cristo crucificado. Esta é a mensagem central. E dentro desse tema, Cristo crucificado, se lembra de dor, sofrimento, morte. Mas não para por aí. Dentro desse tema central do Cristo crucificado, mas ele não ficou crucificado, ele ressuscitou. Então fala do quê? Da glória, da esperança. Agora nós temos a esperança, porque ele não ficou na cruz, ele ressuscitou. Então, por ele ter ressuscitado, nós temos essa glória e essa esperança. E também nós temos do Cristo glorificado. Ou seja, temos um gozo eterno.
No dia que nós estivermos lá na eternidade e vamos gozar desse gozo eterno. Então, já está tudo cumprido. Cristo, então, dentro dessa mensagem, é o Cristo crucificado, mas também ele não ficou na cruz. É o Cristo que foi lá colocado no túmulo, mas ele não ficou no túmulo, ele ressuscitou. E dentro dessa mensagem nós temos o Cristo glorificado, ele ressuscitou e foi assunto ao céu. E dentro dessa mensagem central, ele voltará. Então, quando nós falamos aqui, o que Paulo está falando aqui sobre o subtítulo que a editora que escreveu aqui, né, colocou aqui a Bíblia, botou aqui o subtítulo, a mensagem da cruz. É tudo isso. É falando de Cristo. Porque a mensagem da cruz tem esse efeito salvífico. Por que será? Porque é o próprio poder de Deus em ação. É o próprio poder de Deus e a sua sabedoria em ação salvífica. Cristo e a sua mensagem salva e transforma a vida do pecador. Vamos ler aqui o versículo 24 e 25. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos Cristo, está vendo? Mais uma vez falando de Cristo. Cristo. Pregamos a Cristo. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os eleitos, ou seja, para aqueles que foram chamados, que depois, mais à frente, vai falar sobre esses eleitos, que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Agora ele vai falar daqueles que receberam a mensagem. Quem são esses? São o que Deus, na sua soberania e eleição, os elegeu. E vai mostrar aqui, esses que realmente um dia aceitaram a mensagem do Evangelho. Diz aqui, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Não é que Deus rejeita os sábios, é porque esses são minoria. Paulo era um sábio, Paulo era um doutor da lei, criado aos pés de um dos maiores mestres judaico daquela época, Gamaliel, um doutor da lei, um homem conhecedor profundo, que com certeza botava todos nós aqui no bolso, com certeza, não resta dúvida. Mas Paulo abriu mão de tudo isso por causa da loucura da mensagem da cruz. Aí ele vai falar aqui, não é que ele está se colocando como que Deus tivesse rejeitado todos os sábios. Não, ele está dizendo que é uma minoria. A maioria que Deus escolheu são esses aqui, ó. Segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, quem é que Deus escolheu? As coisas loucas do mundo. Está vendo? É assim que o mundo nos vê. É assim que aqueles que são, para muitos, vistos como sábios, né? A gente que visita sempre a internet, a gente vê esses homens que são muitos cultos, filósofos, estudiosos, né? Um deles muito conhecido, o tal de Pondé, né? Um homem culto, muito culto, mas não prega a Cristo. Não vale para nada. Diante de Deus, é mais um que realmente cego espiritualmente, conhece muito de filosofia, mas da pessoa de Cristo, zero. Porque se conhecesse, largava esse pensamento e abraçava o Evangelho. Mas eles não querem fazer isso, eles querem os aplausos. Eles querem ser chamados de mestres,
Por isso Deus rejeita muitos deles. Paulo era um homem desse, mas teve que realmente ser jogado por terra para realmente conhecer o verdadeiro Deus. Então Deus, na sua soberania, Ele nada fez e jamais fará para obter tão grande salvação. O homem nada pode fazer, né, pela sua própria sabedoria para obter a salvação. Ele precisa realmente da revelação. Então, o amor de Deus nos constrangeu, a graça de Deus nos alcançou, a misericórdia de Deus nos tocou, a fé que Ele nos concedeu nos salvou. Nada é nosso. É tudo dele, para ele, por ele, para a glória dele, para o louvor dele. E o único meio que ele usa para alcançar o pecador é a loucura da pregação da mensagem. Se quisermos ir para o céu, temos que abrir mão de todos os nossos conceitos, pensamentos e abraçarmos o convite da graça. Onde está a minha glória? Minha glória está nele. Que diz aqui o versículo 31, não é isso que nós lemos? E diz aqui, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, nosso chamado se deu único e exclusivamente na pessoa de Cristo. É um chamado irresistível. Por que irresistível? Porque realmente aquele que Deus, na sua soberania, que Paulo está tratando aqui, da vocação dos santos, dos que foram chamados, chamado aqui é eleição, não é outro pensamento, não, é eleição. Paulo está tratando aqui, Deus não salvou muitos sábios, salvou alguns, mas não todos. Mas Deus salvou e salva principalmente aqueles que para o mundo não são nada. Então, na sua soberana vocação, Deus faz isso por quê? Para que o homem não se glorie, é o que o texto está dizendo. Então, é um chamado irresistível, a soberana graça nos alcançou, né? E nós simplesmente atendemos o chamado. Minha conversão foi uma conversão simples. Recebi um convite para ir a uma igreja, ouvi a palavra de Deus, tomei a decisão de aceitar e ir até o fim. É tanto que eu falei para mim mesmo, horas antes de eu ir, eu fui a convite de um desviado. E Deus usa quem quer, né? Se usou uma mula, por que não pode usar um desviado? Tomara que ele tenha se convertido mesmo, né? Mas usou um desviado. Você precisa de Cristo. Quando você entregar sua vida a Cristo, você vai ser transformado. Não falou mais nada. Recebi o convite, ouvi a palavra, não entendi. Se me perguntar como é que foi a pregação, não entendi. Mas a semente foi lançada e eu tomei a decisão, a partir de agora eu quero é isso aí. Fui para outra igreja, que era mais próxima onde eu trabalhei. Trabalhei durante 10 anos na farmácia, nossa drogaria. E em frente era a igreja recém-chegada. E ali eu tomei decisão, eu quero é isso. Não sabia o que estava abraçando, mas sabia que era algo bom, porque houve uma alegria. Como o bispo Jorge de manhã falou, né, sobre a experiência dele, eu lá atrás, foi isso aí que também eu vivi. Minha mãe me chamava de louco, meu padrasto me chamava de louco, está ficando doido, só quer saber de igreja. E eu cheguei no dia que eu tive a experiência com Deus, cheguei com muita alegria, glorificando e tudo mais que nós entendemos. E dali em diante, eu passei a entender o que era o Evangelho. E Deus, na sua infinita misericórdia, foi trabalhando na minha vida, paulatinamente. Foi fazendo libertações, foi dando direção, foge disso, foge daquilo. Então eu era tido como fanático, como louco, porque não perdia uma vigília,
Naquela época, era vigília todo mês. E eu saía da vigília às 6 horas da manhã, ia para casa, tomava café, voltava para o trabalho, trabalhava 8 horas até a noite, saía, isso no sábado, saía às 7 horas da noite, tinha culto jovem, ia para o culto jovem. Então, era 48 horas em alerta. Mas estava naquele primeiro impacto. E pela misericórdia de Deus, essa mensagem da cruz tem me guardado até aqui. Essa mensagem da cruz. Então, é a importância de nós estarmos nas reuniões públicas, aproveitando cada oportunidade, porque nós não sabemos se amanhã teremos essa liberdade. E nós fugimos muitas das vezes com grandes desculpas, cansaço, desânimo, não quero ver aquele irmão e muitas outras coisas. Eu não quero saber de nada. Eu estou aqui por causa do Evangelho, servindo a Cristo por causa do Evangelho. Eu abracei o Evangelho, eu abracei a mensagem da cruz, e essa mensagem me transformou e transformou você. É isso que Paulo está falando aqui sobre nessa vocação. Repare na vossa vocação. O dia em que você teve o encontro com Cristo, está valendo a partir dali. Você se lembra no dia que Deus te chamou? Então Paulo está chamando a atenção, dizendo, ó, não foram muitos os nobres, muitos sábios. Eu não sou sábio, eu não sou nobre, eu não sou culto, eu não tenho uma ótima retórica. Às vezes eu erro no português. E daí? Eu posso errar no português, posso tentar me corrigir. Sempre é bom aprender. Para isso eu estou estudando, livro, lendo, pesquisando. Quanto mais você lê, você aprende. Então a leitura ajuda. Mas Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com a sua reação à mensagem que é pregado. Então é uma mensagem irresistível, um chamado irresistível. Aí ele fala, aqui eu digo que esse chamado, ele é primeiro externo. Externo por quê? Porque você está aqui sentado ouvindo a palavra. Então é externo, você está ouvindo, está vindo de fora, daqui para aí. Internamente é o Espírito Santo trabalhando na sua mente, te convencendo e te chamando. Esse é o trabalho do Espírito. Ele usa a mensagem, você escuta a mensagem, você lembra de Lídia, a vendedora de púrpura? Ela ouviu o que Paulo estava falando, e diz a Bíblia que o Espírito Santo abriu-lhe o coração para que ela entendesse cada mensagem. É isso que o Evangelho faz. Depois transforma. Então, ao abraçarmos a sabedoria de Deus, que é Cristo, Deus nos justifica em Cristo. E entramos no processo de santificação. Ou seja, nós ainda somos pecadores, sim. Nós continuamos sendo pecadores e dos piores. Mas a graça de Deus, na pessoa do Espírito Santo, ele começa esse processo. Basta nós querermos mudar. Senão nós vamos cair naquela filosofia. Eu nasci assim, estou vivendo assim e vou morrer assim. A síndrome da Gabriela. Tinha até essa música, né? A filósofa Gabriela. Quem nunca ouviu aqui falar de Gabriela? Muito mentiroso por aí, né? Porque nós somos dessa época.
Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. É uma filosofia, é um pensamento. Não. Eu não tenho que morrer assim. É transformação diária. Mas basta-nos nós fazermos o quê? Darmos ouvido a essa mensagem e não ficar somente sentado ouvindo. Não, essa mensagem tem que ser interiorizada. Saímos daqui, Deus falou nesse ponto, então eu vou transformar aqui. Deus falou comigo nesse ponto, então eu vou falar aqui. Vou transformar aqui. Então é isso que a mensagem faz. Então a glória eterna, cuja glória e louvor pertence somente a Ele. E nós nos gloriamos somente nele. O eleito de Deus ouve primeiro o chamado externo pela pregação do Evangelho. Depois ele atende o chamado interno. E diz lá em Jeremias, vamos abrir aqui. Tem duas passagens aqui, uma do Velho Testamento e o Novo Testamento corrobora. Lá, a outra é lá em Hebreus, mas é a mesma passagem, né? Fala sobre Jeremias 31, Isaías, Jeremias. Vou ler só esse versículo aqui, porque eu não sou de estar abrindo muito. Jeremias 31, 33. 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Aonde? Aqui tem a importância, ó. Onde Deus trabalha? Na mente. Por que na mente? Para nos resguardar desses pensamentos que vêm de fora. Esses pensamentos mudando. Então, é na mente que Deus começa esse processo. Lhes imprimirei. Então, já sabe o que é essa palavra impressão, né? Muitos conhecem, né? Vou imprimir aqui um boleto. Impressão. Então, Deus coloca, através do Espírito Santo, tá, irmão? Isso aqui é uma obra do Espírito. Então, o Espírito Santo começa na mente e imprime essa lei na mente e também aonde? No coração. Agora ele vai inscrever. Está vendo? Inscreverei. É isso? E eu serei o seu Deus, ou seja, relacionamento. E eles serão o meu povo. Então Deus quer trabalhar aqui, ó. É isso que Paulo fala também, se eu não me engano, é na segunda carta, que ele fala, né, sobre esses ataques, né, sofismas. É aqui que Satanás quer trabalhar, é na mente, é no pensamento. Então é justamente aqui que Deus nos resguarda, colocando a sua lei, dando essa impressão, e não só dando a impressão, mas escrevendo, porque nós temos a tendência de esquecer. Pode observar, aquele que escreve tem mais probabilidade de, né, ser assimilado. Então, o Espírito Santo vai toda hora assim, ó, você não pode esquecer não, deixa eu escrever aqui de novo. Você entendeu tudo errado. Aí vem, não, estou escrevendo, você tem que, rapaz, estou escrevendo aqui, aí, atende. Então, Deus está toda hora escrevendo assim, toda hora é uma metáfora, uma colocação minha, né? Nós sabemos que isso já é colocado em nós. Por isso que muitas das vezes, quando você vai tomar uma decisão errada, o Espírito Santo vai por esse caminho aqui. Ó, sai daqui. Fica aqui. É assim que acontecia lá no deserto. O anjo do Senhor ia à frente, guiando o povo, mostrando o caminho. E é isso que Deus faz quando esses vocacionados aqui, esses eleitos de Deus, abraçam a mensagem do Evangelho. Começa esse processo de impressão, de escrever toda a lei. Porque antes ela era escrita, foi escrita numa tábua, né? Deus escreveu na tábua. Hoje, na graça, Deus escreveu toda a sua lei no nosso coração. E Deus coloca essa impressão. E Deus está sempre relembrando, escrevendo,
né? No sentido de que você não precisa esquecer, você tem que lembrar sempre da minha lei, da minha palavra, da minha mensagem, para você se resguardar do perigo. Então, é isso. E eu concluo dizendo: somente a mensagem da cruz, a qual traz consigo a pessoa de Cristo, pode salvar-nos. Ao crermos na mensagem da cruz, abraçamos a Cristo e assim somos salvos. De tudo que foi dito aqui, em suma é isso: a mensagem da cruz traz consigo a pessoa de Cristo. Não é do pregador, é de Cristo. Olhem para mim, diz o Senhor, e sereis salvos, vós todos moradores da terra. Olhem para a cruz, olhem para Cristo, olhem para a mensagem, olhem para a palavra, que somente a mensagem. O dia que eu subir aqui para falar de mim mesmo, esqueça. Qualquer um que subir aqui para tentar falar de si, Deus coloca para fora. Por quê? Porque é a mensagem da cruz. Nós temos que ater para a mensagem. Daqui não podemos falar mais nada a não ser da cruz. Então fala que prefiro ser chamado de louco e entrar no céu, do que ser chamado pelos homens de sábio e andar em direção ao inferno. Lá em Lucas 6:26, Jesus disse: ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Quando começar a aplaudir, esqueça. Já não é o evangelho que está sendo pregado. Mas quando começarem a zombar, a criticar e a rejeitar, dê glória a Deus, porque esse é o caminho. Então nós temos que realmente ater para essa mensagem. Então eu aplico com isso. Venha a Cristo e receba pela fé nele a salvação. E aos salvos, glorie-se somente nele e jamais permita que o seu coração se vanglorie. Por isso que eu fiz questão de ler, repetir esse último versículo. Vamos ler de novo? Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, para nós que somos salvos, não há glória nenhuma. Não há glória nenhuma. E para os perdidos, abrace a Cristo. Abrace a mensagem da cruz, que essa vai salvar você. Não abrace a mim, não abrace a nenhum pregador. Abrace a Cristo. E você terá o maior de todos os tesouros, conforme o bispo Jorge falou. Ele foi há 44 anos, eu fui há 42. Então ele é mais velho que eu 2 anos. Somos contemporâneos. E tudo aquilo que ele falou aqui, eu experimentei também lá atrás. É isso mesmo, quando nós temos um encontro com Cristo, pode vir o que for. Desânimo, muito desânimo. Se perguntar, já desanimou muito? E muito. Já teve vontade? Já. Vontade posso até ter, mas decidir sair, não. Porque o que eu abracei não foi um homem. Eu não abracei uma religião, eu abracei o Evangelho, eu abracei a Cristo, e você que está aqui também, abrace a Cristo, porque o dia em que qualquer um te decepcionar, você permanecerá na presença dEle, porque você já tem o maior de todos, você tem a Cristo, você tem a Ele. Então é isso que Paulo está falando aqui para os coríntios. Ó Coríntios, cuidado com esse pensamento. Ó Coríntios, tenha atenção no seu chamado. Quem você estava
Quem era você quando Deus te chamou? Ó Coríntios, cuidado para não se vangloriar, achando que a salvação está nas mãos de você. Não, a salvação está em Cristo e na sua mensagem. Amém, irmãos?